Aí depois aqui, ó, propriedades físico-químicas. Então a gente tem esse negócio aqui ó, chamado SAE, que é Society of Automotive Engineers. Então é a sociedade dos engenheiros da linha automotiva, vamos dizer assim, a grosso modo. Então o que eles fazem? Eles fizeram aqui uma classificação geral para os aços, ou seja, para todo mundo seguir. E nós da ABNT seguimos esse padrão SAE. Então o que ele nos diz? Seguinte, ó, que esses dois primeiros dígitos aqui, ó, eles dizem o tipo de aço que eu tenho. Então, conforme essa tabelinha aqui, conforme eu vou variando o segundo número, ele vai me dizendo ó, se é um aço carbono com enxofre, com fósforo, com manganês, com carbono e por aí vai, que são aqueles elementos de liga que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um aço 1020, quer dizer que os dois primeiros algarismos, ele diz que é um aço carbono, e os dois últimos algarismos, eles dizem a quantidade de carbono que eu tenho nesse aço. Por exemplo, aqui, ó, um aço SAE 1045, quer dizer que ele é um aço carbono e tem 0,45% de carbono na sua composição. Aí peguei um outro aço aqui não tão comum, olha lá, o SAE 4320. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, ele é um aço níquel cromo molibdênio, que são os elementos de liga para esse aço, depois a gente vai falar sobre esses elementos, ele tem 0,2% de carbono na sua composição. Então, existe uma tabelinha lá no Google, tá vendo? Se vocês procurarem no Google lá, classificação dos tipos de aço, ele dá uma tabela para a gente e vai dizendo todo esse código aí, quais são os tipos de aço, podendo variar a porcentagem de carbono. Beleza? Então, dá uma pesquisada aí depois. Aí depois nós temos aqui, ó, densidade. O que é densidade? Basicamente é massa sobre volume, ou seja, o que isso quer dizer? Se eu tiver uma determinada massa, ou seja, o peso de alguma coisa, e esse volume for pequeno, ou seja, eu vou ter alguma coisa muito pesada num espacinho muito pequeno. Ele vai ser muito denso. Agora, se eu tiver, por exemplo, alguma coisa leve. O que é leve? Ou seja, a massa dela é pequena para um volume muito grande. Seria a mesma coisa de eu fazer o seguinte. Ó. Por exemplo, eu pego uma bolinha de chumbo e uma bolinha de isopor. Qual das duas é mais densa? O chumbo ele tem uma densidade específica muito maior do que o isopor. Ou seja, lá dentro dele tem muito menos espaço em vazio, tem menos ar, então ele se torna mais pesado. Aí nessa imagem da esquerda nós temos aqui ó, diversos líquidos com diversas densidades diferentes. Então, por exemplo, o mais comum da gente saber é o óleo e a água. Ou seja, se eu colocar óleo e água, eles não se misturam. Não é por causa da densidade, isso daí é assunto para outra hora, mas eu só vejo o óleo em cima e a água por baixo, por quê? Por causa da densidade. Ou seja, o óleo ele é mais leve, entre aspas, ou seja, menos denso, por isso que ele fica em cima. É aquela história do afunda ou flutua. Ou seja, se eu jogar uma placa de isopor na piscina, ela flutua ou afunda? Flutua. Aí se eu pegar e jogar uma bola de chumbo, uma bola de boliche, uma bola de aço nessa mesma piscina, ela flutua ou afunda. Então seria mais ou menos nesse sentido aí a questão densidade. O que isso quer dizer nos materiais? Esse material com o mesmo tamanho, ele pode ser mais leve ou mais pesado. Por exemplo, eu faço uma peça de aço e faço a mesma peça de plástico, ou seja, de algum polímero. O polímero ele vai ser menos denso, então a peça ela vai ser mais leve. Com isso eu gasto menos energia, tenho mais eficiência, mais performance e tantas outras coisas que a gente pode analisar. Depois nós temos uma outra característica, que é esse negócio chamado de condutibilidade térmica, ou seja, é a capacidade de um determinado material em conduzir a temperatura, ou seja, conduzir o calor. Então eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente tem no dia a dia. São essas lonas metálicas aqui, né, lonas de alumínio ou mantas de alumínio, e a gente usa para fazer justamente essa isolação térmica, né? E pode ser aplicada a diversos casos, por exemplo, desde aplicação num telhado, a um saco de dormir e tantas outras coisas. Depois nós temos aqui, ó, condutibilidade térmica. Por exemplo, eu coloquei uma panela. Percebo que a panela ela é feita de aço, mas os cabos aqui, os pegadores, eles são feitos de madeira. Por quê? A panela eu quero que conduza calor, mas os cabos eu não quero que conduza calor, senão queima a minha mão na hora de pegar a panela. Eu não sei vocês aí, mas aqui em casa tem umas panelas que a tampa não tem o pegador de borracha, plástico, madeira, etc. São os isolantes aí. Então tem que tomar um cuidado lascado na hora de pegar. Aí você tem que pegar com um pano lá. Aí depois aqui, ó, a gente tem aqueles copos ou garrafas térmicas, né? Aqueles famosos copos de isopor para colocar café, chá, ou seja, qualquer bebida quente. Depois aqui tem uma garrafa térmica aqui, ó. Então lá na roça, né, usam essas garrafas térmicas aí para não esquentar a água no sol. Eu acho que vocês já usaram alguma vez. Então garrafa térmica para colocar o café e por aí vai. Ou seja, eu quero que ele segure a temperatura de determinado líquido e não transfira calor para fora, ou seja, ele vai ser um isolante aí. Depois aqui, ó, condutibilidade elétrica, ou seja, é a capacidade de um determinado material em conduzir ou não
à eletricidade. Então, antes era a temperatura, agora a eletricidade. Então, por exemplo, se a gente pegar todos os metais no modo geral, eles conduzem eletricidade. Joia? Alguns são melhores condutores, outros são piores condutores. Então, lá na direita, lá em cima, ó, nós temos aqui, por exemplo, os cabos elétricos, ou seja, os famosos fios aí. Eles são de cobre, porque ele é um bom condutor de eletricidade. Melhor que ele, ou pior que ele, de repente, a gente teria prata, ouro, teria o bronze, teria o alumínio, né? Aqueles 3 fios que ficam em cima do poste lá são de alumínio, por causa do peso e por aí vai. Então, eles são condutores de eletricidade. Aí, por exemplo, os isolantes, a gente tem aqui borracha, tanto é que cabo de ferramenta, solado de sapato de segurança, eles são feitos de borracha, justamente por causa disso, para isolar e não deixar que você tenha contato e aconteça algum acidente. E também alguns componentes, eles são cerâmicos, então, quando a gente tem uma quantidade de energia muito grande, e eu preciso fazer esse isolamento, eu uso a cerâmica, porque a capacidade dela é muito maior do que a da borracha. O que eu tenho que tomar cuidado com essa questão? Todos os materiais, eles são condutores isolantes até um certo ponto. Por exemplo, o que é comum lá na roça? Eles pegar umas varas de bambu e querer armar a chave de acionamento, chave seccionadora lá. O bambu, a madeira, ele é isolante até um certo ponto, mas, dependendo da quantidade de energia, não segura não, velho. Então, os velhos que estão mostrando, ó, o pessoal é cabeça dura, terrível. Aí, por exemplo, aqui, ó, calor específico. O que é isso? É a quantidade de calor que eu preciso para aumentar a temperatura, ou seja, quanto que eu preciso gastar de calor, ou seja, de caloria, para aumentar 1 grama e 1 grau de alguma coisa. Ou seja, quanto que eu preciso injetar de calor no sistema, colocar de energia no sistema, para ele aumentar 1 grau de temperatura. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, se eu pegar uma caneca com água e colocar no fogo, essa água aqui, ela vai demorar bastante tempo para aquecer, porque a água rouba muito calor. Mas, por exemplo, se eu pegar só uma chapa de aço e colocar no fogo, ela aquece muito mais rápido. Então, isso é devido ao calor específico. No caso aqui do metal e nesse outro caso da água. Um caso bastante prático disso daí, provavelmente vocês já foram na praia, quando está de dia, a areia da praia ela é muito quente e a água ela tem a sensação de estar mais fria. Mas, por exemplo, quando começa a ficar de tardezinha e de noite, essa sensação ela inverte, ou seja, a areia ela fica fria e a água ela fica quente. Por quê? Isso tem a ver com a questão do calor específico. A água ela vai demorar muito mais tempo para aquecer e a areia vai aquecer muito mais rápido. Então, de dia ela vai ter a sensação da areia estar mais quente e a água mais fria. Mas quando virar a noite, essa mesma questão dele demorar para aquecer, ele também demora para resfriar. Ou seja, ele vai demorar para resfriar. Então, aí vai inverter a situação, onde a areia vai perder o calor mais rápido e vai ficar mais fria. E a água vai demorar mais tempo para perder o calor. Então, isso é a questão de calor específico. O que ele vai influenciar? Quando eu for fazer algum tratamento térmico, algum processo que requeira temperatura, ou seja, calor, eu preciso calcular o material para ver se ele vai aquecer e resfriar lento ou rápido. É isso. E depois a gente tem esse negócio chamado dilatação térmica, ou seja, o que acontece? Os materiais, quando eles são submetidos ao calor, ou seja, à temperatura, eles tendem a aumentar o tamanho deles, né? Ou seja, aumentar o volume. Por exemplo, aqui ó, nessa figura da esquerda, nós temos o exemplo clássico aí dos trilhos do trem, né? Até que se a gente pega aí essa linha velha de Jundiaí lá para Barra Funda, lá para Luz, você fica sentindo o trem pulando lá nas folgas dos trilhos, né? É justamente por causa disso, por causa da dilatação térmica. Porque no frio, na sombra é uma coisa. Agora, no calorzão do meio-dia, sei lá, 40 graus, aí, aquele trilho ele vai aumentar o tamanho. Aí é uma imagem aqui que acontece. Hoje em dia tem tecnologia, tem junta de expansão, então melhorou demais. Uma outra questão aqui, isso é imperceptível pra gente. Mas, por exemplo, os fios lá da rede elétrica, os cabos. Quando tá frio, eles estão mais esticados. E quando tá mais calor, eles formam uma barriga, né? Então eles deixam aquela folga lá de propósito. Porque se eu deixar esticado, quando ficar frio, ele vai tensionar mais ainda. É perigoso se romper. Tanto é que cabo de aço é perigoso quanto a isso, essa questão. Então, por exemplo, dilatação térmica é importante em várias máquinas aí que eu trabalho a quente, né? Por exemplo, o motor do carro e tantas outras coisas aí. Se eu deixo muito justinho, na hora que ele aquece, ele vai aumentar. Aumentou a temperatura, aumentou o tamanho, ele trava. Então, essa questão que é importante. Beleza? Então, o último tópico aqui é sobre a resistência à corrosão. Então, nós temos os termos em comum aí, ferrugem, oxidação e corrosão. Há umas linhas de divisão aí,
de que oxidação é o início da parada, ou seja, começa a ficar aquelas bolinhas, começa a descascar a tinta, e a corrosão é quando a extração do material, ou seja, eu estou perdendo o material, está vendo decomposição. Então eu coloquei aqui várias imagens aí das corrosões mais comuns, mais avançadas, né? Então, por exemplo, aqui, o que é bastante comum? Na porta, né? Na porta, no portão, em algumas coisas aí que, sei lá, o cachorro mija, por exemplo. Lembro meu pai tinha uma preocupação do cachorro ficar mijando no portão, ficar mijando na roda do carro, é justamente por causa disso. Porque senão acelera a corrosão, porque é extremamente ácido a urina do cachorro, né? Aí depois aqui, ó, outra coisa que começa a acontecer com a corrosão, começa a descascar a tinta e fica um aspecto muito ruim, né? Apesar de alguns designers hoje em dia gostar desse aspecto de corrosão para fazer placa decorativa e por aí vai. Já então, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente se vê com o próximo tópico aí. Valeu!